durabilidade. O que a gente pode fazer com acerto relacionado à durabilidade? Vamos pensar assim. O motor, ele trabalha com queima, né, com combustão. Né? Então você tem um combustível que é injetado, né, no coletor de admissão ou diretamente dentro da câmara, e o combustível que é injetado na câmara ele vai ser queimado através de uma vela de ignição, e essa combustão, né, vai ser usada para transformar em energia, a energia química em energia cinética, e daí, né, com a pressão que vai ser gerada, né, depois da queima dentro do cilindro, e a partir daí você vai ter torque, o torque vai fazer o motor andar para frente. O carro, né, no caso, vai fazer o carro se deslocar, caminhar. Então, a parte da durabilidade está relacionada com esse processo de combustão. O que acontece, né, quando você tem uma combustão? No caso, como o combustível ele não queima totalmente, um pouco do combustível ele não é queimado dentro da câmara e ele é jogado para fora. E pode acontecer, nesse caso, e acontece na verdade, com a gasolina, a carbonização. Né? No caso, quem já abriu o motor, quem já conhece o motor, você que trabalha com oficina, né, já viu o motor aberto e tal, sabe que o motor a gasolina ele produz uma carbonização de acordo com a quilometragem em que esse motor está rodando. E quando que essa carbonização pode acontecer de maneira acelerada, por exemplo? Quando existe um excesso de combustível. Quando tem muito combustível sendo injetado, uma parte desse combustível não é queimada e ele acaba se depositando dentro da câmara de combustão, nas velas, ou nas válvulas também pode acontecer, ou no próprio pistão, né, no cabeçote, e esse tipo de coisa pode acabar gerando alguns problemas, né? No caso, esses depósitos que vão aparecer podem gerar alguns problemas. Por exemplo, quando você tem um depósito de carvão, né, que é o resultado no caso da combustão, um depósito de carvão dentro da câmara de combustão, esse depósito de carvão, conforme vai aumentando a pressão e a temperatura dentro da câmara, esse carvão que está ali depositado ele pode ficar incandescente. E ficando incandescente, dependendo da situação, ele pode agir como se fosse uma vela, sabe? Porque ele é um ponto quente. E se tem um ponto quente, o combustível pode se inflamar naquele momento, naquele ponto, que não é o ideal, porque você precisa começar, toda vez que o motor vai ter a combustão, ele precisa começar, o motor do ciclo alto, né? Ele precisa começar a combustão lá na vela. Se não começar na vela, começar em outro ponto qualquer, a combustão fica incontrolável. Você não tem mais como controlar a combustão e daí você não controla o funcionamento do motor. Então, ter esse depósito de carvão ele é ruim. Então, ele não pode ter, a gente chama de pré-ignição esse fenômeno. E se tem uma pré-ignição, o que vai acontecer? Você já não vai ter mais o desempenho que o acerto que foi feito, né, no início tinha, na verdade, no passado, porque tem esse depósito de carvão devido a um acerto com muito combustível, por exemplo, combustível com excesso, que faz com que daí esse combustível fique depositado dentro da câmara de combustão e daí com esse depósito ocorre uma pré-ignição porque forma um ponto quente. Na hora que sobe a temperatura, aquele carvão que está ali, ele fica incandescente, vira um ponto quente, aí pode ter uma pré-ignição e daí não funciona da forma correta. Pré-ignição seria o quê? Né? É um início de combustão antes do que a vela vai, vamos dizer assim, fornecer de faísca, fazendo com que a combustão comece antes e daí fica descontrolada, né? Aí pode gerar detonação, pode gerar vários outros problemas e também o não aproveitamento total do combustível que está sendo injetado. Então é muito importante que o acerto seja conduzido nesse sentido para não gerar esses depósitos de carvão dentro da câmara e para que você daí no caso tenha uma durabilidade maior do motor. Outra coisa, falando também dessa parte de carbonização, no caso aqui é o ponto focal desse tema da durabilidade, tem a questão do depósito de carvão nas válvulas. O que acontece? Você que conhece de motor, você vai saber disso aí. A válvula está presente no cabeçote para fazer a vedação, para possibilitar a entrada de ar e também para vedar o motor quando você não quer que esse ar escape de dentro do motor. Então a válvula está lá, ela vai abrir, na hora que ela abre o ar pode entrar ou sair, se for a válvula de escape, na válvula de admissão o ar entra, se for a válvula de escape o ar sai. E se essa válvula ela não consegue vedar, no caso, o cilindro, né, no momento da compressão e da combustão, e da expansão nesse caso, o que vai acontecer? A pressão dentro do cilindro vai vazar, e se ela vaza, você não vai ter ali a pressão ideal dentro do cilindro e você não vai conseguir transformar a energia química, toda a energia química ou a que poderia ser aproveitada, a energia química que poderia ser aproveitada para transformar a energia cinética, para jogar o pistão para baixo e fazer girar o virabrequim e consequentemente as rodas, você não vai conseguir fazer isso. Não será possível fazer isso porque aquele carvão que fica depositado na válvula, principalmente na sede da válvula ou na própria válvula mesmo, onde tem o assento da válvula, o que vai acontecer? A válvula vai subir e vai ter aquele carvãozinho ali naquele depositado e não vai permitir com que feche, com que a válvula
fique estanque, né? Faça essa parte de vedação do cilindro em relação ao meio externo. E se não faz essa vedação, o ar começa a escapar, você não vai ter a pressão necessária para começar a combustão, e você também, na hora que tiver a combustão, parte dessa pressão vai escapar para o coletor de admissão ou de escape, principalmente no coletor de escape, e daí vai acontecer que você não vai aproveitar todo aquele combustível, toda aquela pressão que foi gerada pela queima do combustível para gerar torque, para gerar potência. Então, é muito importante que você trabalhe, tenha sempre, você que vai fazer a calibração, o acerto, né? Você trabalhe para ter o menor nível de carbonização possível para que o motor funcione por mais tempo, né? Para que tenha durabilidade, para que o cliente, no caso, não precise parar para fazer manutenções ou trocar peças de forma muito frequente.